e essa súmula aqui cai demais quando você tem o assunto agentes públicos no seu edital, porque assim, você estudar agentes públicos, tá lá no edital, agentes públicos ou normas constitucionais de administração pública, você sabe que você vai ter que estudar concurso público e tudo que tange um concurso público. Tá? E uma das coisas que aconteceu mais problemáticas em relação ao concurso foi o tal do exame psicotécnico. Eu já contei essa história algumas vezes aqui em lives, mas vale a pena eu compartilhar com vocês novamente. E eu tenho certeza que vocês, quem já ouviu tá de saco cheio, mas quem nunca ouviu, não viveu isso, que vocês são muito novos. Não tem ninguém tão velho quanto eu por aqui. Eu sou de um tempo que o exame psicotécnico era tão filho da mãe, mas tão filho da mãe, que gente normal não passava. Então, assim, o psicotécnico ele era uma caixinha de surpresas, sabe? Você chegava no dia do exame psicotécnico, você não sabia o que ia acontecer e você que se vire para mostrar, para convencer aquele cara que você é uma pessoa normal e que você não está querendo matar ninguém no seu dia a dia, né? E aí o psicotécnico era regido por loucos, porque convenhamos, né? A pessoa que estuda um pouco além do comum, ela fica meio maluca, né? Não é o meu caso, que eu nunca estudei muito, assim, então eu sou uma pessoa normal. Mas o psicotécnico sempre foi um troço meio louco. Mas por quê? Para quem estuda, né, para quem é psicólogo, psiquiatra, para quem entende da treta, tem uma lógica, mas para nós não. Na boa, quando eu fui fazer psicotécnico do Detran, até hoje eu fazer tracinho, vai pra merda, porra. Fazer tracinho é caso do cacete. Para mim aquilo não significa nada, mas tem uma lógica. Claro que eu sei a lógica por trás disso, porque me explicaram, porque eu até então eu reclamava. Mas eu ficava assim, pô, quando eu fazer tracinho, porque veio a distância, que volta, vai pra merda. Então o psicotécnico ele tem esse negócio. Só que ao mesmo tempo que ele faz uma avaliação correta sobre a pessoa, porque há um estudo por trás disso, ele também se torna muito, como é que eu vou dizer uma palavra, muito ruim, tem uma palavra melhor, mas ele se torna muito problemático quando ele é aplicado sem que você tenha o conhecimento de o que está acontecendo. E aí, cara, eu tô falando isso por quê? Porque eu vivenciei muito isso. Como eu tenho 19 anos de carreira, eu vivi muita coisa nessa evolução de concursos públicos no Brasil. Eu vivenciei muitos alunos meus ótimos, que arrebentavam na prova, que eram normais apesar de serem meus alunos, e na hora do psicotécnico não passava. Aí o cara chegava para mim e falava, Dalmo, sabe o que aconteceu? Chegou lá, apresentou um papelzinho com uma mancha, falou o que eu vi, eu falei o que eu vi, e o cara falou assim, tá. Tudo bem, você viu isso, então tá bom. E anotou lá, e a resposta foi que eu não estava preparado porque eu tinha tendências homicidas. Claro que eu tô brincando, isso não aconteceu efetivamente, aconteceu, mas não foi tendência homicida, foi outra coisa um pouquinho pior. Pior, né? E assim, a gente ficava, cara, como é que isso acontece? E aí, era mandado de segurança atrás de mandado de segurança. Por quê? Porque a gente não pode fazer nada, não pode buscar o judiciário para pedir para anular o exame psicotécnico, porque ali é uma questão de avaliação psicológica, não é uma questão de legalidade em si. E a gente ficava com mandado de segurança para o cara entrar e tentar entender o que estava acontecendo ali. Pois bem, psicotécnico virou a pior coisa que existia na face da Terra. Então, chegou a um ponto que eu tinha um amigão meu, professor de língua portuguesa, que ele era especialista em psicotécnico. E ele dava aulas de psicotécnico. Olha que louco. Imagina você entrar num curso preparatório, você está assistindo aula, segunda direito constitucional, terça-feira português, quarta-feira semiótico, quinta-feira psicotécnico. Não é meio maluco? Mas era necessário. Até o ponto em que essas demandas foram tão loucas, mas tão loucas em relação a como a administração estava lidando com esses resultados, que os próprios tribunais passaram a entender o seguinte, peraí. Não estou dizendo que psicotécnico é errado. Eu estou apenas dizendo que se vai ter psicotécnico, pelo menos tenha a decência de me falar o que você vai fazer. E aí começaram a surgir essas decisões judiciais. Olha, para ter psicotécnico, tem que dizer no edital, tá, o que vai ser cobrado. Por quê? Eu sou do tempo, de novo a velhice falando mais alto, em que os concursos públicos não explicavam o TAF, o teste de aptidão física. Ele só falava, você tem que correr não sei quantos quilômetros, tem que fazer não sei quantas barras e dane-se. Você que tinha que procurar um especialista para saber como fazer o certinho. Depois não. Os editais passaram a trazer desenho, como fazer, a barra tem que ser de tal jeito, se fizer assim, só conta quando tá com o braço esticadinho, então passou a ser um troço diferente. E o psicotécnico ele passou a ter também essa cobrança pelos tribunais. Olha, não, o edital tem que explicar qual vai ser o método, como é que vai funcionar, ele tem que dizer. Não com mínimos detalhes, mas pelo menos explicitar.
Só que isso também se tornou meio pesado para as bancas, porque as bancas não tinham competência nenhuma para fazer isso, tinha que contratar gente. Chegou no final que se entendeu o seguinte, peraí, mesmo assim está errado. Porque não adianta só o edital falar, vai ter psicotécnico. Eu preciso ter também um procedimento legislativo que permita ter o psicotécnico. Pronto. Por conta disso, nós tivemos decisões, súmulas, e depois surgiu a súmula vinculante 44. Olha o que ela fala. Só por lei, então se aparecer na prova ato normativo, nem ferrando, ato normativo não substitui lei. Ato normativo complementa a lei. Nem mesmo o decreto autônomo pode, né? Se falar por acordo, se falar somente no edital, não. Somente por lei pode se sujeitar a exame psicotécnico, habilitação de candidato a cargo público. E detalhe, lei na esfera específica. O que significa isso? Se eu vou fazer um concurso de âmbito estadual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu preciso ter uma lei do Rio Grande do Sul. Se eu for fazer um concurso municipal em Canoas, né, em homenagem ao meu amigo que está aí acompanhando nossa aula há pouco tempo, mas já está dando sua presença aí importante, eu tenho que ter uma lei municipal permitindo. Tá? Então, hoje a gente entende que tem que ter legislação e a legislação tem que ser específica. Se não tiver, cara, se não tiver esse apontamento na lei, não adianta estar no edital. Porque a lei é que prevalece. E a lei vai determinar quais são os critérios objetivos adotados durante a avaliação do exame psicotécnico. Então não adianta falar, não, o psicotécnico vai ficar na mão do psicotécnico, do condutor do exame. Não, tem que ter critério objetivo. Critério subjetivo não pode entrar. Beleza? Essa é a nossa realidade. Vamos lá para uma questãozinha então. A Sebrasp em 2014, ela colocou uma questão lá na Câmara dos Deputados, tá? Que obviamente é uma prova de nível médio que você pode fazer para atuar lá junto aos deputados federais. Muito divertido. Mas eu confesso para vocês que eu particularmente gosto. Eu acho prova de Câmara e Senado provas muito boas, cara. Muito boas mesmo. Pagam bem. São provas que não acontecem sempre, mas quando abrem tem um número bom de vagas, pagam bem, tem um conteúdo programático forte até certo ponto, tá? E não costuma chamar tanto atenção quanto um Banco do Brasil, Correios e INSS. É uma prova que eu acho legal, cara. Então a Sebrasp falou assim, ó, com relação aos princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, não, isso aqui não... Ah, tá. Considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal. Eu até achei que era uma questão, cara. Eu confesso que eu tenho muitos anos que eu não vejo a Sebrasp fazer isso aqui. Muito tempo mesmo. Foi 2014, caraca. Eu não lembrava da Sebrasp ter feito isso nessa prova, não. Tem um tempinho já, mas tudo bem. Prescinde de previsão legal a exigência de aprovação em exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Essa questão aqui, ela traz duas coisas, né? Primeiro, a súmula vinculante 44, o conhecimento dela. Segundo, o conhecimento de língua portuguesa. E vocês sabem, quem é concurseiro rock and roll, sabe que existem algumas palavrinhas que são tradicionais. Inclusive, eu fiz uma live aqui no meu canal sobre os termos que são utilizados em prova para ferrar o peão. E dentre esses termos está a palavra prescindir. Né? E aí, eu vou com aquela minha explicação idiota de sempre. Baixar o Zambelli, meu parceiro Zambelli, o professor André, vou baixar os professores de língua portuguesa, Alexandre Soares. O que significa a palavra prescinde? Quando você pensa em prescinde, o teu cérebro vai e pensa, precisa de alguma coisa, concorda comigo? Então, quando você precisa, você prescinde de algo. E é exatamente o contrário. Na verdade, quando você fala que prescinde, é que você não tem a necessidade daquilo. Quando você precisa, é que é imprescindível. Normalmente a gente tem o in como negativo, e aqui não é exatamente o in e n que a gente está acostumado, até porque antes de P e B não se usa, né, o n, é sempre m, então tudo bem. Mas o imprescindível aqui, ele se refere a dizer que há a exigência, a necessidade. Então cuidado, tá? Que parece idiota, mas tem não pouca não, muita gente que erra a prova, questão de concurso público só por causa da palavra prescinde. E na boa, não é uma questão de burrice nem nada não, é porque realmente é um palavreado que a gente não vai usar todo dia, né? Convenhamos. Você não vai chegar pro teu colega e falar assim, não, fica tranquilo, querido, aquele trabalho prescinde de uma preparação. Você pode ir lá tranquilo,
prescinde de uma conversa. Você não vai fazer isso, né, irmão? Não, a vaga é tua, prescinde de uma avaliação pelo contratante. Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus, né?